O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O prazo para fazer a alteração vai até o dia 18 de agosto. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a advogada eleitoral, Kelvin Gomes. Bom dia, Kelvin. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes e demais espectadores da Rádio Cidade. Kelvin, quais são as regras para fazer a alteração do local de votação? Essa alteração específica, ela é para o eleitor, né, portador de alguma deficiência ou redução de mobilidade, né? Então, as regras elas são bem simples, né? Só o atendimento ao prazo, né? Tem até o dia 18 de agosto para realizar esse requerimento, para que a Justiça Eleitoral até tenha o tempo hábil para readaptar o local de votação dessa pessoa, desse eleitor. Então, é só a apresentação dos documentos, mesmo os documentos pessoais. Se tiver o título, agiliza, né, o número do título, porém ele não é requisito obrigatório, porque o próprio sistema do cartório eleitoral ele consegue identificar qual é a inscrição daquele eleitor, e a comprovação da deficiência ou da mobilidade reduzida, caso ela seja definitiva, né, caso ela seja permanente, e assim, se precise dessa readaptação de local de votação de maneira fixa, de modo que em todas as eleições, aquele eleitor vai ter o local de votação mais acessível para si. Geralmente, o sistema próprio da Justiça Eleitoral, ele já tem uma preocupação com esse eleitor, né, e se coloca, quando do ato da inscrição ou de um recadastramento do título eleitoral, já se coloca as localidades ali mais próximas de sua residência, verificando a existência dessa deficiência, já adapta e direciona esse eleitor para uma seção mais acessível, né, com os requisitos de acessibilidade. Porém, essa redução da capacidade de locomoção, por exemplo, pode surgir de forma mais pontual e mais aproximada das eleições, e não definitiva. E, para tanto, o próprio sistema da Justiça Eleitoral autoriza essa modificação pontual. Kelvin, nesse caso, como é feita a comprovação dessa mobilidade reduzida pontual? Como as pessoas elas podem comprovar isso até dentro do prazo para conseguir essa mudança? A Justiça Eleitoral ela não faz uma exigência tão criteriosa para essa redução de mobilidade ou deficiência pontual de forma não permanente, né? Basta ser feito o requerimento pelo próprio eleitor, comprovando até visivelmente, né, ao olho clínico do atendente no cartório, ou muitas das vezes essa redução de mobilidade incapacita até de que o eleitor vá fazer esse requerimento, e esse requerimento seja feito por procurador ou um curador, um tutor daquele eleitor. Então, requisito para uma alteração definitiva, precisa-se da comprovação por meio de um laudo médico ou algum documento hábil nesse sentido. Mas para essa redução pontual de mobilidade, algo que é transitório, não fixo, o próprio servidor atendente no cartório eleitoral, ele pode atestar. E no caso de um requerimento feito pela internet, pelo site do TRE, como seria feita essa comprovação? O Tribunal Eleitoral ele tem diversos serviços que disponibilizam para serem oferecidos por meio do atendimento, né, ao eleitor do próprio site oficial do TRE. Nesses atendimentos, o eleitor precisa enviar por foto ou arquivo em PDF toda essa documentação, a documentação pessoal, e se caso for comprovar a deficiência ou redução de mobilidade, também esse documento que comprove. Muito obrigada pela sua entrevista, Kelvin. Eu que agradeço.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado eleitoral Kelvin Gomes, que falou sobre como as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar a alteração do local de votação para um lugar mais cômodo. Lembrando que o requerimento pode ser feito no cartório eleitoral ou no site do TRE. O prazo segue até o dia 18 de agosto. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.